Pai, vou chegar em 2 horas com 30 parentes da minha esposa. Prepare o jantar e arrume os quartos. Vamos passar um mês lá. Meu nome é Alberto Ramires. Tenho 72 anos e depois de trabalhar 45 anos como engenheiro civil, finalmente realizei o sonho da minha vida. Comprei uma casa à beira-mar para passar meus últimos anos em paz. Mas antes de continuar, me diga de que cidade você está me ouvindo, hein? E compartilhe essa história com quem precisar ouvi-la, porque o que aconteceu não deve acontecer com nenhum avô. Essa foi a ligação que recebi do meu filho Ricardo, apenas 3 dias depois de ter comprado minha casa na praia. Era uma casa linda em Playaju, com 4 quartos, 3 banheiros, cozinha grande, sala ampla e, o mais importante de tudo, uma varanda com vista direta para o mar. Custou-me todas as minhas economias, mas valeu cada centavo. Eu vinha planejando essa compra há anos. Desde que minha esposa faleceu, há 5 anos, eu vinha economizando cada centavo para comprar um lugar onde pudesse descansar e aproveitar o tempo que me restava. Ricardo, respondi ao telefone. Do que você está falando? Acabei de comprar a casa. Pai, é por isso mesmo. Que melhor maneira de inaugurá-la do que com uma grande reunião familiar? Ricardo, comprei esta casa para descansar, não para dar festas. Pai, não seja egoísta. É uma casa grande, perfeita para receber visitas. Ricardo, não é que eu seja egoísta. É que preciso de tempo para me acomodar, comprar móveis para... Pai, já te disse que chegamos em 2 horas. Os parentes da Mônica vêm de muito longe e não podem mais cancelar. Você está me dizendo que já disse a eles que poderiam vir sem me perguntar? Pai, é claro que eles podem vir. Foi para isso que você comprou uma casa tão grande, não foi? Ricardo, eu comprei esta casa para mim. Pai, você é muito egoísta. Você tem uma casa com 4 quartos e não quer compartilhar. Compartilhar é uma coisa. 30 pessoas chegarem sem avisar é outra coisa bem diferente. Pai, eles já estão a caminho. Não posso dizer para eles voltarem. E o que você quer que eu faça? Não tenho comida para 30 pessoas, não tenho camas suficientes, não tenho... Pai, improvise. Faça algo para comer e deixe eles dormir onde puderem. Onde puderem? No chão? Se for necessário, sim. Eles estão de férias, não vão para um hotel 5 estrelas. Ricardo, isso não me parece certo. Pai, já me cansei da sua atitude. Somos uma família. As famílias se ajudam. Ajudar? Você está me ajudando em quê? Pai, não comece com seus dramas. Prepare a comida, arrume o que puder e vamos recebê-los como deve ser. E ele desligou o telefone. Fiquei parado ali na minha nova casa, sentindo meu sonho de tranquilidade se transformar em pesadelo. Ricardo havia decidido por mim que minha casa era o lugar perfeito para férias em família com muitos convidados. Mas o que Ricardo não sabia era algo muito importante. Algo que ele descobriria muito em breve, junto com seus 30 convidados. Eu tinha comprado aquela casa sim, mas a tinha comprado com condições muito específicas. Condições que o meu querido filho iria conhecer em poucas horas. Sorri pela primeira vez desde que recebi aquela ligação. Ricardo achava que comprou uma casa qualquer, em uma praia qualquer. Mas ele tinha comprado uma casa do condomínio mais exclusivo e rigoroso de toda a costa. Um lugar com regras muito específicas que iriam educar meu filho sobre o que significa respeito. Peguei meu telefone e disquei o número da empresa de segurança privada que havia contratado. Boa tarde, aqui é Alberto Ramires, sou o proprietário da casa em Playaju. Boa tarde, senhor Ramires, em que podemos ajudá-lo? Preciso que enviem 2 buradas imediatamente. Algumas pessoas que não são autorizadas a entrar na propriedade estão a caminho. Entendido, senhor. Quer que impeçamos o acesso delas? Não exatamente. Quero que expliquem muito claramente as regras da propriedade. Que regras, senhor? As que estão no contrato que assinei com vocês. As mesmas que estão publicadas na entrada da casa. Ah, sim. As regras do condomínio privado. Exatamente. Quantas pessoas você acha que vão chegar? Aproximadamente 30. Entendido, senhor. Eles vão ficar muito felizes em conhecer o regulamento. Desliguei o telefone e voltei a sorrir. Ricardo achava que tinha comprado uma casa qualquer, em uma praia qualquer, mas ele tinha comprado uma casa no condomínio mais exclusivo e rigoroso de toda a costa. Um lugar com regras muito específicas que iriam educar meu filho sobre o que significa respeito.
Exatamente 2 horas depois, ouvi o barulho de vários carros chegando à entrada do condomínio. Da minha varanda, podia ver a guarita onde os guardas que o havia contratado já estavam esperando. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela para ver melhor. Chegaram 5 caminhonetes cheias de pessoas, bagagem, coolers e todo tipo de coisa para passar as férias. Vi Ricardo sair da primeira caminhonete. Ele estava com sua esposa Mônica e seus 2 filhos. Atrás dele começou a descer uma multidão de pessoas que eu não conhecia. Tios, primos, cunhados, sobrinhos de Mônica. Exatamente as 30 pessoas que ele havia mencionado. Todos pareciam felizes, emocionados, prontos para passar férias fantásticas na casa do avô generoso. Mas então chegaram à guarita de segurança. Da minha janela, pude ver como o guarda pediu que parassem. Ricardo saiu da caminhonete com uma cara de irritação. "Bom dia", ouvi ele dizer ao guarda. "Viemos para a casa do meu pai, o senhor Alberto Ramírez." "Perfeito, senhor. O senhor é parente direto do proprietário?" "Sou seu filho." "Muito bem. E todas essas pessoas também são parentes diretos?" "Bem, algumas sim, outras são parentes da minha esposa." "Entendo. Deixe-me explicar as regras do condomínio." Vi o guarda pegar uma folha de papel e mostrá-la a Ricardo. "Este é um condomínio residencial privado com regras muito específicas. Todas as visitas devem ser previamente autorizadas pelo proprietário." "Meu pai sabe que estamos vindo." "Todas essas pessoas têm autorização por escrito?" "Por escrito? O que é isso? É uma prisão?" "Não, senhor. É um condomínio exclusivo. Também preciso informá-los sobre as regras de ruído. Não são permitidas festas após as 21 horas. Não é permitido tocar música alta em nenhum momento do dia. Não é permitido consumo de álcool nas áreas comuns." Ricardo empalideceu. "Não é permitido álcool?" "Não nas áreas externas, senhor. Também é proibido usar as churrasqueiras após as 8 horas. E não podem haver mais de 8 pessoas na área da praia por casa." "Apenas 8 pessoas?" "Isso mesmo, senhor. E cada hóspede deve pagar uma taxa diária de 200 pesos pela manutenção das áreas comuns." 200 pesos por pessoa? "Por dia, senhor. São as regras do condomínio que o seu pai assinou ao comprar a propriedade." Vi Ricardo fazendo contas mentalmente. 30 pessoas por 200 pesos por dia durante 30 dias. 180 mil pesos só em taxas de manutenção. "Isso deve ser uma piada", disse ele ao guarda. "Não, senhor, são as regras. Quer que eu ligue para o senhor Alberto para confirmar?" "Sim, ligue para ele." O guarda discou meu número. Atendi imediatamente. "Alô? Senhor Alberto? Seu filho está com 30 pessoas. Todas elas estão autorizadas?" 30 pessoas? Ricardo não explicou as regras do condomínio? "Aparentemente não, senhor." "Passe-me o telefone." "Pai", ouvi a voz irritada de Ricardo. "O que são todas essas regras ridículas?" "Ricardo, são as regras do lugar onde comprei minha casa. Você não pesquisou antes de convidar tanta gente?" "Pai, eu não sabia que você tinha comprado num lugar tão rígido." "Filho, comprei no lugar que me apeteceu com o meu dinheiro." "Mas pai, todos já estão aqui. O que vamos fazer?" "Ricardo, muito simples. Ou respeitam as regras ou vão para outro lugar." "Pai, não podemos pagar 6 mil pesos por dia só em parcelas." "Então terão que ser no máximo 8 pessoas na praia por dia." "E os outros 22 o que vão fazer?" "Isso não é problema meu, Ricardo. Você os convidou sem me consultar." "Pai, isso é ridículo." "Sabe o que é ridículo, Ricardo? Você me ligar para dizer que vai chegar em 2 horas com 30 pessoas, como se minha casa fosse um hotel gratuito?" "Pai, somos família." "Ricardo, a família consulta antes de tomar decisões, não impõe." Devolvi o telefone ao segurança. "Diga ao meu filho que se quiser entrar com todas essas pessoas, terá que pagar as taxas correspondentes e respeitar todas as regras." Desliguei e voltei para o meu lugar no terraço. De lá, eu podia ver Ricardo discutindo com todas as pessoas que ele havia trazido. Os rostos desapontados, as reclamações, a confusão.
Alguns dos parentes de Mônica começaram a subir novamente nas vans. Aparentemente, decidiram que não valia a pena ficar com tantas restrições. Outros ficaram discutindo com Ricardo sobre quem pagaria as taxas diárias. Após meia hora de discussões, eles finalmente entraram no condomínio. Mas já não eram mais 30 pessoas, eram 12. Os outros tinham ido procurar um hotel na cidade. Quando chegaram à minha casa, Ricardo bateu na porta com cara feia. Pai, precisamos conversar. Entre, Ricardo, entre com os seus convidados. Entraram os 12 que decidiram ficar. Pareciam incomodados e irritados, como se eu tivesse arruinado as férias deles. Pai, por que você não nos contou as regras antes? Por que você não me perguntou, filho? Você me falou que me informasse, não que me consultasse. Mas nós já tínhamos feito planos. Ricardo, vocês fizeram planos com a minha casa, sem me incluir no planejamento. Pai, você é da nossa família. Exatamente, Ricardo. Sou seu familiar, não seu funcionário de hotel. Pai, você sabia perfeitamente que viríamos e não nos avisou de nada, reclamou Ricardo na frente de seus 12 convidados restantes. Ricardo, eu sabia que você viria. Não sabia que traria um exército. Não exagere, eles são parentes da Mônica. E desde quando a família da Mônica é minha responsabilidade? Mônica entrou na conversa. Dom Alberto, pensamos que você ficaria feliz em nos receber. Mônica, fico feliz em receber visitas que são anunciadas, consultadas e planejadas, não invasões. Não somos uma invasão, gritou um dos primos de Mônica. Somos família. Qual é o seu nome? Perguntei ao que havia gritado. Sou Javier, primo de Mônica. Javier, prazer em conhecê-lo. Você me conhecia antes de hoje? Não, mas... Você já esteve na minha casa anterior? Não. Você já falou comigo por telefone alguma vez na vida? Não, mas o Sr. Alberto? Então, você não é da minha família, Javier. Você é primo da esposa do meu filho. Há uma grande diferença. Pai, não seja rude, repreendeu-me Ricardo. Rude? Eu sou rude? Ricardo, quem foi rude aqui? Aquele que chegou sem avisar com 30 pessoas ou aquele que está estabelecendo limites em sua própria casa? Ricardo ficou calado porque sabia que eu estava certo. Bem, disse Mônica, tentando acalmar os ânimos. Já que estamos aqui, vamos tirar o melhor proveito da situação. Dom Alberto, podemos cozinhar algo para todos? Claro, Mônica, a cozinha está disponível. Você tem comida para 12 pessoas? Não, comprei comida para mim. Então o que vamos jantar? O que vocês comprarem. Nós temos que comprar a comida? Mônica, quem te disse que eu iria alimentar gratuitamente 12 pessoas que chegaram sem avisar? Mas, Sr. Alberto, você é o anfitrião. Não, Mônica. Eu sou o proprietário da casa. Vocês são os invasores que se convidaram sozinhos. Pai! Repreendeu-me Ricardo novamente. O que, Ricardo? Eu deveria estar agradecido porque vocês vieram tirar a paz que eu vim buscar? Pai, viemos conviver com você. Conviver? Ricardo, você me ligou para me dar ordens. Faça a comida, arrume os quartos, vamos passar um mês aqui. Isso não é conviver, isso é usar. Os convidados se entreolhavam, incomodados com a discussão familiar. Dom Alberto, interveio uma senhora idosa que parecia ser a mãe de Mônica. Não queremos causar problemas. Senhora, como se chama? Sou Esperança, a mãe de Mônica. Dona Esperança, prazer em conhecê-la. Você sabia que eu tinha acabado de comprar esta casa há 3 dias? Não, Sr. Alberto. Você sabia que eu comprei esta casa para descansar depois de 45 anos de trabalho? Não, senhor. Você sabia que esta casa custou todas as minhas economias de uma vida inteira? Não, Sr. Alberto. Então você entende por que me incomoda que 30 pessoas cheguem sem avisar para usá-la como hotel de graça? Sim, Sr. Alberto, você está certo. Mãe, reclamou Mônica com Dona Esperança, você deveria estar do nosso lado. Mônica, o Sr. Alberto está certo, isso não se faz. Onde vamos dormir?
perguntou outro primo de Mônica. Onde puderem. Há 4 quartos. Arrumem-se como puderem. 4 quartos para 13 pessoas? 12 pessoas. Eu durmo no meu próprio quarto. Senhor Alberto, disse Ricardo, você não poderia dormir na sala para que tenhamos mais espaço? Fiquei olhando para meu filho sem acreditar no que acabava de ouvir. Você está me pedindo para dormir na sala da minha própria casa para que vocês fiquem confortáveis? Pai, é só por esta noite. Ricardo, você dormiria na sala da sua casa para que eu ficasse confortável? Pai, é diferente. Por que é diferente? Porque você já é grande. E por ser adulto, eu perco o direito de dormir na minha própria cama, na minha própria casa? Ricardo não soube o que responder. Senhores, disse a todos os presentes, vou ser muito claro. Esta é minha casa. Eu durmo no meu quarto. Vocês acomodam-se como puderem nos outros 3. Quem não se sentir confortável tem a opção de ir para um hotel. Para qual hotel? Perguntou Javier. Todos estão lotados na alta temporada. Isso não é problema meu, Javier. Dom Alberto, disse-me Dona Esperança, não há maneira de ficarmos todos confortáveis? Sim, Dona Esperança, há uma maneira muito fácil. Qual? Que tenho me consultado antes de vir. Naquele momento, o telefone tocou. Era o guarda da guarita. Senhor Alberto, desculpe incomodá-lo. Fale. Há mais pessoas na entrada que dizem ser seus familiares. Mais pessoas? Sim, senhor. São mais 10. Ricardo empalideceu. Pai, devem ser aqueles que foram embora pela manhã. Talvez tenham encontrado onde ficar na cidade e agora estejam voltando. Diga ao guarda que eles não podem entrar. Eu disse a Ricardo. Pai, você não pode fazer isso. Não posso? Ricardo, quem é o dono dessa casa? Você, mas... Então eu posso. Falei com o guarda. Não autorize a entrada de mais pessoas. Entendido, senhor. Desliguei o telefone e vi os rostos apavorados de todos os presentes. Finalmente estavam entendendo que aquilo não era o que haviam planejado. Pai, por favor, Ricardo me implorou depois que desliguei o telefone com o guarda. Essas pessoas viajaram de muito longe. Ricardo, quem disse para elas viajarem até aqui? Eu, mas... Então você resolve o problema. Não posso deixá-los do lado de fora. Claro que pode, da mesma forma que não me consultou antes de convidá-los. Naquele momento, um dos primos de Mônica, um jovem de cerca de 25 anos, aproximou-se de mim. Dona Alberto, desculpe, onde fica o banheiro? Há 3 banheiros. Um no meu quarto, que é privado, e 2 que vocês podem usar. Apenas 2 banheiros para 12 pessoas? Quantos banheiros você esperava que eu tivesse? Não sei, achei que fosse maior. Você pagou por esta casa? Não, senhor. Então se contente com o que tem. O rapaz foi embora, visivelmente irritado. Os outros convidados começaram a cochichar entre si, claramente incomodados com a situação. Dona Alberto, disse-me Dona Esperança, podemos conversar a sós por um momento? Claro. Saímos para o terraço. Dona Esperança parecia triste. Dona Alberto, quero pedir desculpas. Por que, Dona Esperança? Porque isso não está certo. Ricardo deveria ter consultado você antes de nos trazer todos aqui. Obrigada pela compreensão, senhora. Senhor Alberto, podemos ir embora se o senhor quiser. Dona Esperança, você parece ser uma pessoa sensata. Pode ficar se quiser, mas com uma condição. Qual? Que entenda que esta é a minha casa, não o hotel. Claro, senhor Alberto. E que se mais alguém reclamar das condições, sairá imediatamente. Entendido. Voltamos para a sala, onde Ricardo estava discutindo com Mônica. Não podemos ficar aqui, dizia Mônica a Ricardo. Seu pai está nos tratando muito mal. Mal? Intervim. Em que estou tratando vocês mal? Ele está impondo regras ridículas. Mônica, quais regras são ridículas? Que temos que comprar nossa própria comida? Você acha ridículo comprar sua própria comida? Você é o anfitrião. Mônica, eu não convidei vocês. Vocês se convidaram sozinhos. Mas somos família. Você me dá comida de graça quando vou à sua casa? Você nunca foi à minha casa. Exatamente, porque eu nunca me convidei sozinho. Ricardo entrou na discussão.
Pai, você vai cozinhar alguma coisa ou não? Vou preparar meu jantar. E nós o que vamos comer? O que vocês decidirem cozinhar? Pai, não temos ingredientes. Então vão ao supermercado. O supermercado fica 20 quilômetros. E isso é culpa minha? Pai, você sabia que a gente ia vir. Ricardo, eu sabia que você viria, não sabia que metade da cidade viria. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Era o guarda. Senhor Alberto, as 10 pessoas que estão na entrada dizem que vão acampar lá fora até que o senhor as deixe entrar. Eles vão acampar? Sim, senhor. Já estão tirando as tendas. Ricardo palideceu. Pai, por favor, deixe eles entrar. Para dormir onde? No telhado? Eles podem dormir na sala, no chão. Ricardo, você dormiria no chão? Se fosse necessário, sim. Perfeito. Você dorme no chão da sala. Seu quarto será dado a 2 dos que estão lá fora. Pai, isso não é justo. Por que não é justo? Você acabou de dizer que dormiria no chão se fosse necessário. Mas eu sou seu filho. Exatamente, Ricardo. Você é meu filho. Você deveria me respeitar mais do que ninguém. Eu estou respeitando você. Chegar sem avisar com 30 pessoas é respeitar-me? Pai, já entendi a mensagem. O que você quer que eu faça? Que aprenda a me consultar antes de tomar decisões que me afetam. Tudo bem, eu aprendi. Já podemos comer alguma coisa? Claro, assim que forem ao supermercado e comprarem comida. Ricardo sentou-se no sofá e colocou as mãos na cabeça. Finalmente estava entendendo que isso não era o que ele havia planejado. Às 6 da tarde, após 2 horas de discussões, eles finalmente decidiram ir ao supermercado. Ricardo, Mônica e 3 dos primos foram em uma caminhonete comprar comida para todos. Os outros ficaram em casa, claramente desconfortáveis. Enquanto eles estavam fora, aproveitei para ligar novamente para o guarda. Como estão as pessoas que estão acampadas lá fora? Senhor Alberto, já são 15. Chegaram mais. 15 pessoas acampando? Sim, senhor, e há um problema adicional. Qual? As regras do condomínio não permitem acampar na entrada. É propriedade privada. E o que você sugere que façamos? Tenho que pedir que se retirem, senhor. Faça isso. E se eles não quiserem ir embora? Chame a polícia municipal. Vocês estão em propriedade privada sem autorização. Desliguei o telefone no momento em que a senhora Esperança se aproximou de mim. Senhor Alberto, podemos conversar? Claro, senhora. Acho que devemos ir embora. Por que, dona Esperança? Porque isso não está certo. Ricardo cometeu um grande erro. O que você acha de tudo isso? Acho que minha filha, Mônica, é muito mimada. E que Ricardo não sabe estabelecer limites. Dona Esperança, eu gosto de você. Senhor Alberto, também gosto de você. Por isso, vou lhe dar um conselho. Diga, não ceda nem 1 milímetro. Se ceder agora, eles vão achar que podem fazer isso sempre. Eu não pensava em ceder, senhora. Fico muito feliz em ouvir isso. Naquele momento, o grupo voltou do supermercado com sacolas de comida. Ricardo parecia irritado. Pai, a comida para todos custou 3.000 pesos. E daí? Você não vai nos ajudar com as despesas? Por que eu deveria ajudar vocês? Porque somos seus hóspedes. Ricardo, vocês não são meus hóspedes. Hóspedes são convidados. Vocês são invasores. Pai, chega dessa palavra. Que palavra você prefere? Parasitas? Mônica ficou vermelha de raiva. Dom Alberto, você está sendo muito rude. Mônica, você sabe o que é rude? Chegar na casa de alguém sem avisar com 30 pessoas. Já dissemos que sentimos muito. Quando vocês me disseram isso? Mônica ficou calada, porque nunca me pediu desculpas. Exatamente, continuei. Vocês nunca me pediram desculpas. Só reclamaram das minhas regras. Ricardo começou a cozinhar para todos, claramente irritado. Fui para o meu quarto descansar um pouco. Às 8 da noite, o telefone tocou novamente. Era o guarda. Senhor Alberto, a polícia chegou. E o que aconteceu?
As pessoas que estavam acampadas se recusaram a ir embora. Disseram que o senhor era parente delas e que tinham o direito de estar lá. E o que a polícia disse? Que se o senhor não autorizar, eles têm que se retirar imediatamente. Perfeito. Mande-os embora. Eles já estão indo embora, senhor, mas estão muito irritados. Isso não é problema meu. Quando desliguei, saí do meu quarto e vi que todos estavam jantando no terraço. Ricardo me viu e se aproximou. Pai, era a polícia? Sim. Por que você chamou a polícia? Não fui eu quem ligou? Fui o segurança porque tem gente acampando em propriedade privada. Pai, essas pessoas são meus convidados. Ricardo, seus convidados podem ficar em hotéis como pessoas civilizadas. Os hotéis estão lotados. Então deveriam ter se planejado melhor. Pai, ajuda-nos. Como quer que o ajude? Fale com o guarda. Diga para ele deixá-los acampar. Não. Por que não? Porque não quero que acampem na entrada do meu condomínio. Não é o seu condomínio. Ricardo, quem pagou esta casa? Você, mas... Então eu tenho direito de opinar sobre o que acontece na entrada do meu condomínio. Nesse momento, Javier chegou correndo do banheiro. Dom Alberto, não tem água quente. Você verificou o aquecedor? Não sei onde fica o boiler. E o que você quer que eu faça? Ligue-o. Javier? Você não sabe ligar uma caldeira? Não. Quantos anos você tem? 28. E você nunca ligou uma caldeira? Na minha casa é a minha mãe que liga. Fiquei olhando para esse adulto de 28 anos que não sabia ligar uma caldeira. Javier, o aquecedor está no quarto de serviço. Há um botão vermelho que diz ligar. Ligue-o. Você não pode vir? Não. Por que não? Porque você não é minha responsabilidade? Javier saiu chorando, literalmente chorando porque não tinha água quente. Pai, Javier está chorando. E daí? Ajude-o. Ricardo, eu sou a mãe do Javier? Não, mas... Então que ele se vire sozinho? Pai, você está sendo muito cruel. Cruel, Ricardo? É cruel esperar que um adulto de 28 anos saiba ligar uma caldeira? Ele não sabe. Então que aprenda. Nunca é tarde. Mônica se aproximou de nós. Dom Alberto, estamos todos muito desconfortáveis. Sinto muito, Mônica. Você poderia fazer alguma coisa para que ficássemos mais à vontade? Sim, posso fazer algo. O quê? Posso ajudá-los a fazer as malas. O rosto de Mônica se transformou. Está nos expulsando? Não estou expulsando vocês. Estou oferecendo uma saída digna. Não vamos embora. Como quiserem, mas as condições não vão mudar. Isso é ridículo. Sabe o que é ridículo, Mônica? Pensar que 30 pessoas podem chegar na casa de outra pessoa sem avisar e que tudo vai estar perfeito. Naquele momento, meu telefone tocou. Era um número local. Alô? Senhor Roberto, fala o gerente do Hotel Praia Dourada. Fale. Tenho aqui algumas pessoas que dizem ser seus familiares. Elas querem que o senhor confirme que vai pagar a hospedagem delas. Quem são eles? Dizem ser primos da sua nora. Não vou pagar nada. Entendido, senhor. Desliguei o telefone e vi que Ricardo me olhava com pânico. Quem era? Um hotel. Parece que alguns dos seus convidados pensaram que eu ia pagar a hospedagem deles. E você não vai pagar? Você pagaria hotel para pessoas que nem conhece? Pai, eles são da família. Não, Ricardo. São conhecidos da sua esposa que você convidou sem me consultar. Pai, por favor. A resposta é não. Ricardo sentou-se no sofá e colocou as mãos na cabeça. Finalmente, estava entendendo que tinha cometido o maior erro da sua vida. No dia seguinte, às 7 da manhã, fui acordado por barulhos na cozinha. Saí do meu quarto e encontrei 5 dos convidados preparando o café da manhã. Bom dia, disse eu. Bom dia, senhor Alberto.
respondeu um deles sem levantar os olhos. O que vocês estão preparando? Ovos mexidos para todos. Vocês compraram ovos? Sim, ontem no supermercado. Perfeito. E café? Também compramos café. Muito bem. Vejo que estão entendendo como as coisas funcionam. Servi-me de uma xícara de café e saí para a varanda para ver o nascer do sol. Era lindo. Foi exatamente por isso que comprei esta casa. Às 8 horas, Ricardo chegou ao terraço. Parecia cansado, como se não tivesse dormido bem. Bom dia, pai. Bom dia, Ricardo. Como você dormiu? Mal. O colchão do quarto de hóspedes é muito duro. O colchão é muito duro? Sim, papai. E éramos 4 pessoas num quarto para 2. E por que não dormiram nos outros quartos? Porque estão ocupados pelos outros. Ricardo, quantas pessoas ainda estão aqui? 12, contando comigo. Os outros foram embora? Sim, pai. Foram embora de madrugada. Por que foram embora? Porque disseram que isso não era o que esperavam. E o que esperavam? Não sei, pai. Talvez um lugar mais confortável. Mais confortável do que uma casa de praia com 4 quartos? Pai, você sabe o que quer dizer. Não, Ricardo. Não sei o que você quer dizer. Explique-me. Eles esperavam que você fosse mais hospitaleiro. Hospitaleiro? Como eu deveria ser hospitaleiro com pessoas que chegaram sem avisar? Não sei, pai. Mais gentil. Ricardo, eu fui rude com alguém? Não exatamente rude, mas o quê? Mas você não foi caloroso. Devo ser caloroso com invasores? Pai, eles não são invasores. Ricardo, como você chama 30 pessoas que chegam sem avisar? São família. Não, Ricardo, você é família. Mônica é família. Os primos dela não são minha família. Pai, isso está ficando muito desconfortável para todos. Para todos ou para você? Para todos, pai. Ricardo, sabe o que está ficando desconfortável para mim? O quê? Que você tenha vindo aqui para arruinar minha tranquilidade. Eu não vim estragar nada. Não? Então para que você veio? Para passar um tempo com você. Com 30 pessoas? Achei que você gostaria de ter companhia. Ricardo, quando eu disse que me sinto sozinho? Nunca, mas quando eu te pedi para trazer pessoas para me fazer companhia? Nunca. Então por que você presumiu que eu queria companhia? Ricardo ficou em silêncio porque não tinha resposta. Nesse momento, Mônica chegou ao terraço com uma expressão pouco amigável. Dom Alberto, precisamos conversar. Bom dia, Mônica. Sobre o que você quer conversar? Sobre esta situação insustentável. Que situação? Isso, estar aqui nos sentindo como criminosos. Quem está tratando vocês como criminosos? Você, com todas as suas regras e restrições. Que regras, Mônica? Que compremos nossa comida, que durmamos onde pudermos, que não possamos usar seu banheiro. Mônica, você me dá seu quarto quando vou à sua casa? Você nunca foi à minha casa. E por que nunca fui? Porque nunca te convidamos. Exatamente, porque vocês sabem quando convidar e quando não convidar. Mas esta é uma casa de praia. E o que isso significa? Que foi feita para receber visitas. Mônica, esta casa foi feita para eu descansar, não para vocês darem festas. Não estamos fazendo festas. 30 pessoas não é uma festa? Já não somos 30. Ainda são 11 pessoas a mais do que eu queria. Nesse momento, Javier chegou da cozinha. Dom Alberto, posso usar seu telefone? Para quê? Para ligar para minha mãe. Você não tem celular? Tenho, mas não tenho saldo. E por que você não tem saldo? Porque acabou. E por que você não recarrega? Não tenho dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Acabou na viagem. Fiquei olhando para esse adulto de 28 anos que não tinha dinheiro para recarregar o celular. Javier, como você pensava em voltar para casa sem dinheiro? Pensei que o Ricardo me emprestaria. Ricardo disse que ia te emprestar? Não, mas eu imaginei. Você presumiu. Sim, porque somos família. Javier, você emprestaria dinheiro a alguém que chegasse à sua casa sem avisar? Bem, você emprestaria dinheiro a alguém que não planejou bem a viagem? Não sei. Então não espere que os outros lhe emprestem. Javier saiu chorando de novo, literalmente. Um homem de 28 anos chorando porque não lhe emprestariam dinheiro para recarregar o celular. Pai, você vai ajudar o Javier? Como que?
com o dinheiro do celular dele. Por que eu faria isso? Porque ele não tem como ligar para casa. Isso não é problema meu, Ricardo. Pai, ele está desesperado. Ricardo, Javier é um adulto. Adultos resolvem seus próprios problemas. Mas somos família. Não, Ricardo, o Javier não é minha família. Ele é primo da minha esposa. E isso faz dele o meu pai? Pai, são só 50 pesos. Ricardo, não se trata de dinheiro. Então, de que se trata? Se trata de as pessoas aprenderem a ser responsáveis. Pai, você está sendo muito cruel. Cruel, Ricardo? É cruel esperar que um adulto planeje bem seus gastos? Ele não sabia que ia precisar de dinheiro. Ele não sabia que precisaria de dinheiro para uma viagem? Ricardo não soube o que responder. Naquele momento, o meu telefone tocou. Era o segurança. Senhor Alberto, há um problema. Qual? Algumas das pessoas que foram embora ontem deixaram lixo na entrada. Que tipo de lixo? Garrafas, lanças, restos de comida. Parece que eles ficaram bebendo na entrada depois que foram embora. E agora? O que eles querem? O comitê de vizinhos quer falar com você. Por que comigo? Porque eram seus convidados, senhor. Diga que venham quando quiserem. Que hora lhe convém? Agora mesmo está bom. Desliguei o telefone e vi que Ricardo estava pálido. O que aconteceu, pai? Seus convidados deixaram lixo na entrada. E agora, os vizinhos querem falar comigo. Sério? Sério mesmo. O que vamos fazer? Eu não vou fazer nada. Você vai explicar a eles por que convidou pessoas que não sabem se comportar. Pai, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Ricardo? Eu ter problemas com meus vizinhos por causa da sua falta de planejamento. 20 minutos depois, chegaram 3 senhores muito bem vestidos. Eram o comitê de vizinhos do condomínio. Saí para recebê-los na entrada da minha casa, com Ricardo atrás de mim, visivelmente nervoso. Bom dia, Sr. Ramírez, disse-me aquele que parecia ser o líder do grupo. Sou o advogado Herrera, presidente do comitê de vizinhos. Bom dia, advogado. Prazer em conhecê-lo. Sr. Ramírez, lamentamos muito ter que incomodá-lo, mas temos um problema. Que problema? Seus convidados de ontem deixaram lixo por toda a entrada do condomínio. Meus convidados? Sim, senhor. As pessoas que estavam acampadas do lado de fora da sua casa. Advogado, essas pessoas não eram meus convidados. Não? Não. Eram pessoas que meu filho convidou sem me consultar e que eu não autorizei a entrar. O advogado olhou para mim confuso. Seu filho os convidou sem consultar você? Exatamente. E o senhor não deixou que elas entrassem? Correto. Mas, senhor, então por que eles estavam acampados na entrada? Porque se recusaram a aceitar que não tinham autorização. O advogado olhou para Ricardo. Você é o filho do senhor Ramírez? Sim, senhor, respondeu Ricardo com voz trêmula. Jovem, você convidou essas pessoas? Sim, mas sem consultar o proprietário? É que eu pensei que... Jovem, você sabe que este é um condomínio privado com regras específicas? Agora eu sei. E você sabe que todas as visitas devem ser autorizadas pelo proprietário? Sim, senhor. E você sabe que é proibido acampar nas áreas comuns? Não sabia. O advogado suspirou profundamente. Senhor Ramírez, entendemos que o senhor não tem culpa por esta situação. Obrigado por compreender, advogado. Mas precisamos que isso não volte a acontecer. Claro, garanto que não vai acontecer novamente. Como podemos ter certeza? Porque, a partir de agora, qualquer visita que vier à minha casa será previamente autorizada por mim. O advogado olhou novamente para Ricardo. Jovem, você entende a responsabilidade que tem? Sim, senhor. Você não apenas convidou pessoas sem autorização, como essas pessoas deixaram lixo, fizeram barulho e perturbaram a paz do condomínio. Sinto muito, senhor. Sente muito? Sim, senhor. E o que você vai fazer para reparar o dano? O que você quer que eu faça? Para começar, limpar todo o lixo que seus convidados deixaram. E eu tenho que limpar? Quem mais vai limpar? Não sei, pensei que... Jovem, você convidou essas pessoas. Você é responsável por suas ações. Mas eu não sabia que eles iriam deixar lixo. Isso não é desculpa. Quando se convida pessoas, torna-se responsável pelo comportamento delas.
Ricardo me olhou com cara de pânico. Pai, você pode me ajudar? Com o quê? A limpar o lixo. Por que eu deveria te ajudar? Porque somos uma família. Ricardo, a família também tem responsabilidades individuais. Pai, por favor. Ricardo, você convidou essas pessoas. Você limpa o lixo delas. O advogado interveio. Senhores, se o jovem limpar o lixo hoje, não haverá multa. Sério? Sério, mas tem que ser hoje e tem que ficar impecável. Tudo bem, eu vou fazer isso. Perfeito, disse o advogado. Voltaremos em 2 horas para supervisionar. Depois que os senhores do comitê foram embora, Ricardo ficou parado na entrada, parecendo derrotado. Pai, você pode me ajudar? Com o quê? A limpar o lixo. Por que eu deveria te ajudar? Porque somos uma família. Ricardo, a família também tem responsabilidades individuais. Pai, por favor. Ricardo, você convidou essas pessoas. Você limpa o lixo delas. Ricardo foi caminhando em direção à entrada do condomínio, arrastando os pés como uma criança castigada. Enquanto isso, voltei para minha casa, onde ainda estavam os 11 convidados restantes. Encontrei-os na sala, todos com caras tristes. O que está acontecendo? Dom Alberto, queremos ir embora. Por quê? Porque isso não está funcionando. O que não está funcionando? Tudo, as regras, as restrições, o desconforto. E o que você quer que eu faça? Que nos ajude a conseguir um hotel. Eu? Sim, você conhece a região. Mônica, fui eu que organizei esta viagem? Não, mas... Então não tenho que encontrar um hotel para vocês. Dom Alberto, por favor. Mônica, vocês são adultos. Adultos resolvem seus próprios problemas. Mas não conhecemos a região. E isso é culpa minha? Mônica começou a chorar. Isso é um nesadelo. Sabe o que é um nesadelo, Mônica? 30 pessoas chegarem sem avisar para arruinar suas férias. Já entendemos que cometemos um erro. Sério? Que erro vocês cometeram? Não consultá-lo antes de vir. O que mais? Não sei o que mais. Mônica, o erro foi presumir que minha casa é o hotel pessoal de vocês. Nesse momento, Ricardo voltou, suado e sujo. Já terminou? Sim, pai. Limpei todo o lixo. Como foi? Horroroso. Havia botelhas brigadas, comida apodrecida, latas por toda parte. E o que você aprendeu? Que meus convidados são uns porcos. O que mais você aprendeu? Que eu deveria ter consultado você antes de convidá-los. O que mais? Que tomar decisões sem pensar nas consequências traz problemas. Mais alguma coisa? Que você estava certo desde o início. Pela primeira vez em 2 dias, Ricardo estava começando a entender. No dia seguinte, após uma noite muito desconfortável para todos, os 11 convidados restantes decidiram que era hora de partir. Eles arrumaram suas coisas e se despediram de mim com caras tristes e comentários em voz baixa. Dom Alberto, disse-me Dona Esperança antes de entrar na caminhonete, obrigada pela lição. De que lição, senhora? A lição de que é preciso consultar antes de invadir a casa alheia. De nada, Dona Esperança. Foi um prazer conhecer alguém sensato. Dom Alberto, desculpe minha filha Mônica. Ela é muito malcriada. Não se preocupe, senhora. Nem todos aprendem da mesma maneira. Mônica despediu-se de mim sem me olhar nos olhos. Adeus, senhor Alberto. Tenha uma boa viagem, Mônica. Os outros se despediram friamente. Claramente me culpavam por ter arruinado as férias dos sonhos. Javier foi o último a se despedir. Ele ainda tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Senhor Alberto, desculpe-me por tudo. Por que você está se desculpando, Javier? Por ter sido tão problemático. Javier, o que você aprendeu com essa experiência? Que não devo presumir que os outros vão resolver meus problemas. O que mais? Que devo planejar melhor meus gastos. Mais alguma coisa? Que devo aprender a fazer coisas básicas, como ligar um aquecedor. Muito bem, Javier.
Essas são lições importantes. Dom Alberto, você acha que sou muito imaturo para minha idade? Javier, o que você acha? Acho que sim. Então você já deu o primeiro passo para mudar. Depois que todos foram embora, só ficamos Ricardo, Mônica e eu em casa. Pai, disse Ricardo, nós também vamos embora. Por quê? Porque já entendi que você não quer nós aqui. Ricardo, eu disse que não os quero aqui. Você não disse as palavras, mas... Mas o quê? Mas você nos fez sentir muito desconfortáveis. Ricardo, como eu deveria fazê-lo se sentir depois do que fizeram? Não sei, mas não assim. Como alguém que invade a casa de outra pessoa deveria se sentir? Nós não invadimos nada. Ricardo, 30 pessoas chegando sem avisar não é invadir? Já estou cansado dessa palavra. Que palavra você prefere? Desrespeitar? Ricardo, eu entendi que cometemos um erro. Que erro, Ricardo? Não ter consultado você. O que mais? Não sei o que mais. Ricardo, o erro foi presumir que você pode tomar decisões sobre a minha vida sem me incluir. Mas você é meu pai. Exatamente, sou seu pai, não seu empregado. Mônica interveio na conversa. Dom Alberto, nós não o vemos como um empregado. Não, Mônica. Então por que vocês me dão ordens sobre minha própria casa? Não lhe damos ordens. Mônica, Ricardo me ligou para dizer faça a comida e arrume os quartos. Isso não são ordens? Bem, talvez a forma não tenha sido a correta. Apenas a forma? O que mais, Sr. Alberto? Mônica, o problema não foi a forma. O problema foi a atitude. Que atitude? A atitude de que minha casa é o hotel pessoal dela. Já entendemos que não devíamos ter feito isso. Vocês realmente entenderam? Sim. Mônica, vocês vão me consultar da próxima vez que quiserem vir? Sim, Sr. Alberto. Vocês vão perguntar quantas pessoas podem trazer? Sim. Vão perguntar quantos dias podem ficar? Sim. Vão perguntar se eu tenho planos próprios? Sim, Sr. Alberto. Perfeito. Então vocês aprenderam. Ricardo olhou para mim com tristeza. Pai, você realmente quer que a gente vá embora? Ricardo, você quer ficar depois de tudo que aconteceu? Não sei, pai. Esta não foi a experiência que esperávamos. O que você esperava, Ricardo? Achei que iríamos passar um tempo juntos, que iríamos conviver, que você iria gostar de ter companhia. Ricardo, quando eu disse que me sinto solinho? Nunca. Quando eu te pedi que trouxesse companhia? Nunca. Então por que você presumiu que eu precisava? Não sei, pai. Supus que na sua idade... Na minha idade, o quê? Que gostaria de ter mais gente por perto. Ricardo, na minha idade, o que eu mais gosto é de tranquilidade. Já entendi, pai. Sério? Sim. Entendi que você comprou essa casa para ter tranquilidade e que nós acabamos perturbando essa tranquilidade. O que mais você entendeu? Que devo consultar você antes de tomar decisões que afetam você. Mais alguma coisa? Que o respeito se demonstra com ações, não apenas com palavras. Muito bem, Ricardo. Essas são lições importantes. 1 hora depois, Ricardo e Mônica também foram embora. Despedi-me deles na porta, sem rancor, mas com limites claros. Pai, disse Ricardo antes de entrar no carro, você me perdoa? Já te perdoei, Ricardo. Podemos vir visitá-lo em breve? Claro, desde que me consultem antes. Quantas pessoas podemos levar? As que eu autorizar. Por quantos dias? Os que combinarmos previamente. Entendido, pai. Depois que eles foram embora, fiquei sozinho na minha casa de praia, exatamente como eu havia planejado desde o início. Preparei um café, sentei-me no meu terraço favorito e, pela primeira vez desde que chegara, pude desfrutar plenamente do som do mar e da brisa salgada.
Era exatamente o que eu havia sonhado durante 45 anos de trabalho. Naquela noite, liguei para o meu compadre Roberto para contar o que tinha acontecido. Sério que chegaram 30 pessoas sem avisar? 30, Roberto, sem exagero. E o que você fez? Eu ensinei a eles que a minha casa não é um hotel. Como? Com limites claros e consequências reais. E funcionou? Funcionou, Roberto. No final só ficaram Ricardo e Mônica, e depois de 2 dias também foram embora. E agora, como você se sente? Em paz, amigo. Completamente em paz. Você não se sente mal por ter sido tão rigoroso? Roberto, você se sentiria mal por defender sua própria casa? Não. Então eu também não. Agora, querido amigo, que me ouve, quero perguntar-lhe uma coisa. Já passou por situações semelhantes? Pessoas que tomam a sua generosidade como garantida? Familiares que tomam decisões sobre a sua vida sem o consultar? A lição que aprendi aos 72 anos é que estabelecer limites não é ser mau, é ser inteligente. A família que realmente te ama não abusa da sua generosidade, não invade o seu espaço, não toma decisões por você sem o consultar. A família que vale a pena consulta você, respeita você e entende que as suas necessidades também são importantes. Ricardo aprendeu que ser filho não lhe dá o direito de tomar decisões sobre a vida do pai. Aprendeu que respeito se conquista com ações, não apenas com palavras. E aprendeu que as ações têm consequências. Se você tem pais idosos, respeite suas decisões, seus espaços, seus sonhos. Não presuma que, por serem idosos, eles não têm mais o direito de decidir sobre suas próprias vidas. E se você é um pai idoso, lembre-se do que aprendi. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para priorizar a sua própria paz. Conte-me nos comentários. O que você faria no meu lugar? Teria estabelecido limites ou teria cedido? E de que país você está me ouvindo? Minha casa de praia agora é exatamente como eu queria que fosse. Um lugar de paz, onde as visitas chegam quando eu as convido, ficam pelo tempo que combinamos e respeitam as regras da minha casa. Porque no final das contas, meu caro amigo, não se trata de ser bom ou mal. Trata-se de ser respeitado na sua própria casa.